mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego. Antes de mais nada, querendo agradecer demais a você que está chegando aqui no nosso canal. Estamos rumo à meta aí de 300 inscritos, já passamos dos 270. Então fica aqui o meu muito obrigado a toda a galera que está chegando, que deixa um comentário, que deixa um like, enfim. Você que puder também, peço para que você também compartilhe aí os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de futebol, para que o nosso vídeo aí, o nosso canal, alcance ainda mais pessoas que são fãs da Premier League e principalmente torcedores do Arsenal. Bom, pessoal, chegou o grande dia, né? Chegou o dia da gente falar de Manchester City e Arsenal, jogo da 33ª rodada do campeonato inglês, aquele jogo tão aguardado, tão esperado. Talvez a gente não tivesse tanta pretensão por esse jogo, ou tanta expectativa para esse jogo, se o cenário não nos apresentasse toda essa situação que virou o campeonato inglês. O Arsenal, até pouco tempo, muito líder, né, jogando bola, apresentando um bom futebol, sendo temido pelos adversários. Um Arsenal que fez a melhor campanha na Champions League, na primeira fase ali que a gente pode falar da Champions League, né? Um Arsenal que brilhou, né, no começo da temporada, apresentando repertórios de bola parada, entre outras alternativas, propostas de jogo. É um Arsenal que, com o passar do tempo, foi se deteriorando, foi desmoronando, peça por peça, caindo, e principalmente talvez a peça principal seja o nosso psicológico, né? O nosso emocional realmente abalado, principalmente depois das eliminações na Copa, né? Tanto a perda, né, na final da Carabao Cup para o próprio Manchester City, quanto a eliminação para o Southampton, essa daí já com requintes de crueldade, porque o time já estava completamente esfacelado mentalmente falando. De qualquer forma, o Arsenal ainda assim, muito pelo que criou, muito pelo que conquistou, né, há tempos atrás, muito pela base, pelo alicerce do início da temporada do Arsenal, o Arsenal chega para esse jogo contra o Manchester City, líder da Premier League com 70 pontos, e seguido, obviamente, do próprio Manchester City com 64 pontos. Confronto direto que pode fazer com que o City tire essa vantagem para 3 pontos, e lembrando que o City ainda tem um jogo a menos contra o Crystal Palace, jogo esse que o City vai fazer em casa, ainda não tem uma data definida, mas é mais uma oportunidade do City, aí sim, conseguindo vencer o Arsenal, tirar toda a vantagem dos Gunners, e aí a diferença ficaria somente no saldo de gols. Nesse momento o Arsenal tem um saldo maior, mas aí até esse confronto de amanhã e até o confronto do City contra o Crystal Palace, essa história também pode mudar. Mas a gente precisa ser otimista, né? A gente precisa acreditar na vitória do Arsenal, a gente precisa acreditar que depois da classificação para a semifinal da Champions League, embora a gente não tenha feito um grande jogo contra o Sporting, fizemos um jogo melhor do que vínhamos fazendo nas outras oportunidades, em outras ocasiões, principalmente na derrota para o Southampton e na derrota para o Bournemouth. O time apresentou um pouco de melhora, se assim a gente pode dizer, né? Uma melhora razoável. O Arsenal, que já não só nessa temporada, mas de outras temporadas passadas, recentes, sempre foi um time que tem sofrido muito com as lesões. A gente sempre falou do cobertor curto que é o elenco do Arsenal, e para essa temporada a diretoria se mexeu, trouxe algumas peças. Em contrapartida, o Arsenal também teve talvez um pouco menos, né, de baixas em relação a temporadas anteriores, mas ainda assim, e principalmente nessa reta final, a gente continua sofrendo um pouquinho com as lesões. Dito isso, o Arsenal não terá amanhã para esse confronto diante do Manchester City Bukayo Saka e Mikel Merino. E ainda vai para o jogo com dúvidas, né? Vai levar para Manchester algumas dúvidas em relação aos jogadores que podem ou não estar disponíveis. É o caso do Calafiori,
é o caso do Timber, é o caso do Odegaard e é o caso de Noni Madueke. Esses daí viajaram com o elenco para Manchester, mas ainda são dúvidas se estarão à disposição do técnico Mikel Arteta. Sendo assim, o Arsenal vai precisar se mexer, o Arteta vai precisar se reinventar, e eu penso que ele deve ir a campo aí com o que tem, né? Se assim a gente pode dizer, o que tem de melhor. Eu acho que o Arsenal deve ir a campo com o Davi Raya no gol, Mosquera na lateral direita, até porque o Ben White, infelizmente, não tem condições. Eu acho que, tecnicamente falando, o Ben White vai precisar, se ele permanecer no clube, de uma pré-temporada para ter oportunidades novamente e tentar reencontrar o bom futebol, embora eu acho que o Ben White deve encerrar o ciclo dele no Arsenal. Isso é só um achismo, não é notícia, não é informação, mas eu acho que pelo desgaste e principalmente agora nessa reta final, as falhas do Ben White acabaram comprometendo muito aí as chances dele permanecer no clube. O clube precisa vender, precisa fazer caixa e o Ben White precisa jogar. Eu não acho que ele vai conseguir ter minutos com o Timber titular e principalmente com o Mosquera sendo uma opção para o técnico Arteta, visto que o Mosquera fez um bom jogo diante da equipe do Sporting. Então, o Ben White não deve jogar, então Mosquera e a dupla de zaga Magalhães e Saliba. Na lateral esquerda, eu acredito muito que o Arteta deve colocar novamente Piero Hincapié. Aí a nossa dupla de meio-campistas, né, o Declan Rice e o Martin Zubimendi. Na armação, responsável pela criação das jogadas, o Eberechi Eze, porque realmente eu não acredito que o Odegaard esteja disponível para entrar de titular. Eu não acho que o Odegaard vai estar disponível nem para o jogo, quanto mais titular, né? Então, o Eze deve ser o titular. E aí nós temos uma dúvida. Na ponta esquerda, provavelmente Leandro Trossard deve entrar jogando. No comando de ataque, o Gyökeres. Na ponta direita, se o Madueke estiver disponível, ele entra, ele é titular. O que acontece é que o Madueke ele se machucou no jogo contra o Sporting e ele deixou o campo com muitas dificuldades para andar, simplesmente para andar. A gente até viu algumas imagens, alguns vídeos nas redes sociais dele mancando e correndo para abraçar o Zubimendi, para comemorar com o Zubimendi que ele havia sido eleito o Man of the Match da partida, né? Então, é uma boa notícia. Há quem diga que tenha sido só a pancada que fez com que o Madueke saísse do jogo. Então, é bem provável que ele esteja sim à disposição e se ele estiver, ele será titular. Se ele não estiver, qual cenário aqui a gente pode idealizar? Max Daumann. Max Daumann. Minha opinião é Max Daumann. Minha sugestão, minha preferência é pelo Max Daumann, mas eu acredito que o Arteta será conservador e aí ele deve colocar Leandro Trossard de um lado e o Martinelli na outra ponta. É isso, é o que a gente tem de melhor. Agora, falando do jogo, imagino a motivação que o Manchester City vem para essa partida. Né? Porque não é a primeira vez que o Manchester City faz isso, de estar atrás e vir embalado numa reta decisiva e atropelar os seus adversários, atropelar os seus oponentes e conquistar o título da Premier League. A gente já viu isso acontecendo em outras ocasiões. Aconteceu com o próprio Arsenal, aconteceu com o Liverpool. Então, esses caras estão muito motivados. Há um outro fator que é a questão de que muitos jogadores são novos no Manchester City e não vivenciaram essa experiência. Mas o Guardiola é o mesmo treinador e ele consegue motivar, ele consegue instigar isso nos seus jogadores. E aí que tá, meus amigos. Talvez seja isso que falte no nosso treinador. Porque a grande verdade é que temporada após temporada a gente sente demais isso. E por mais que o Arteta, a gente tem visto aí, né, nos documentários e agora com as redes sociais fica muito mais difícil de você esconder certas coisas. O Arteta colocando videozinho de TikTok pra galera, os lobos, os batedores de carteira. E não tá dando certo, pessoal. A verdade é que isso tudo aí não tá dando certo.
enquanto o Manchester City vem de novo babando no nosso encalço para tentar morder, abocanhar esse título aí do Arsenal. Talvez o mais provável desde as últimas temporadas aí que a gente foi vice, as 3 últimas, para ser mais preciso. Então eles têm o Semenyo, eles têm o Guerri, eles têm o Sherk, enfim, vários jogadores, né? O O'Reilly, que é garoto ainda, é novidade, Donnarumma, enfim, muita gente nova, muita gente com apetite, muita gente com vontade de ganhar e observando um cenário que se apresenta muito favorável. O Manchester City vai para o jogo amanhã, mas muito favorito para o jogo. Isso aqui não é aquela conversinha, tá, gente? De que, vamos jogar o favoritismo pros caras, porque aí eles entram pressionados. Não, não é isso. É futebol, é prática. O Manchester City vem muito embalado, vem ganhando os seus jogos, apesar da eliminação na Champions pro Real Madrid. O time acabou focando, trazendo toda a sua atenção de volta para a Premier League e para a Carabao Cup. Foi campeão da Carabao Cup em cima de nós. Então, eles estão muito motivados e a gente precisa conter isso. O Arsenal precisa fazer amanhã o jogo da vida, gente. Para quem sabe, tem alguns amigos, alguns inscritos aqui no canal que já sabem que aqui no Brasil eu sou corintiano, eu torço pro Corinthians. E aí o Corinthians tem aquela música, é o jogo da vida, né? É sangue no olho, é tapa na orelha. E eu acho que o Arsenal precisa entrar pilhado desse jeito amanhã na partida. E não pode confundir pilha com nervosismo, né? O Arsenal precisa entrar ligado, com vontade, com determinação, com raça, colocar o coração amanhã na ponta da chuteira e na disputa de cada bola, de cada dividida, a gente precisa ter a vontade, a gente precisa pensar que esse é o jogo da vida, esse é o jogo que vai nos condicionar à conquista do tão sonhado título da Premier League. Título esse que não vem há 22 anos, gente. Então, há 22 anos eu acho que o Arsenal espera por um jogo como esse. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto do título como na temporada 2025-2026. E esse é o maior teste. O jogo de amanhã é o maior teste para esses meninos, para esses garotos do Arsenal e para o próprio Mikel Arteta. Porque pensando que, no mais provável até, eu diria que é uma derrota, por conta de todo o contexto que eu coloquei aqui, eu acho que aí a situação vai por água abaixo de uma vez por todas. Aí desmorona tudo de uma vez por completo. E aí não sobra nada, meus amigos. Eu acho que não sobra absolutamente nada. A gente vai cumprir tabela na Premier League e esse elenco vai se desmanchar, o Arteta vai sair e aí a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Mas para além disso, né, para além do que a gente pode esperar depois de uma derrota, embora a derrota não determine também que o campeonato vai ter acabado, mas aí obviamente que o psicológico, o mental da equipe vai ficar ainda pior e aí talvez seja ainda mais difícil o Arsenal conseguir uma recuperação, uma remontada, uma virada de chave, uma mudança de postura. Eu acho muito mais improvável que isso aconteça depois de uma derrota. Então o Arsenal precisa tratar esse jogo como o jogo de suas vidas. O Arsenal precisa não perder. Tudo que o Arsenal precisa amanhã é não perder o jogo. Então, vamos jogar por isso, vamos jogar por cada bola. E quem sabe, né? O futebol ele é cheio de surpresas, o futebol ele é maravilhoso, ele é apaixonante por conta de cada surpresa que ele nos traz, de cada detalhe, cada história que ele nos conta. Né? Eu falava aqui para minha esposa um pouco mais cedo que, da mesma forma que eu falei para vocês aqui da escalação, eu colocaria o Max Dalman no jogo, e aí você imagina se o Max Dalman faz, por exemplo, o gol da vitória do Arsenal. Eu sei, gente, eu sei, eu tô devaneando aqui demais, eu tô viajando, eu não uso nenhum tipo de material ilícito, tá? Eu não bebo. Legal! Bem louco! E é só coisa da minha cabeça, é só a cabeça de um torcedor que tá sonhando com esse título há tanto tempo. Mas a gente fica idealizando essas coisas acontecendo. O Gyökeres metendo um gol no Etihad, saindo, fazendo a máscara, enfim.
São tantas oportunidades, mas esse time precisa entrar concentradíssimo, precisa entrar ligado, 100%. Não pode falhar. E mais do que isso, eu acho que o Arsenal precisa se impor no jogo. Eu acho que o Arsenal precisa peitar os caras mesmo, botar o dedo na cara, porque a gente tem se feito de vítima por muito tempo, gente. Tá na hora de mudar essa postura, tá na hora de mudar essa mentalidade aí. A gente vai ter amanhã esse grande momento, essa grande oportunidade. Então, eu torço para que o Arsenal amanhã saia do Etihad, principalmente com uma vitória. Eu sei que é difícil, mas a ideia, né, é que o Arsenal vença esse jogo, que o Arsenal supere esses obstáculos. Desde 2015 que esse time não ganha no Etihad. Vencemos em 2015 com aquele 2-0. Tivemos ali um gol do Cazorla que acabou com aquele jogo. Santi Cazorla, que saudade, hein? Talvez um dos jogadores mais subestimados aí, um dos mais subestimados aí da história do Arsenal. Muita gente aqui que é torcedor raiz do Arsenal, torcedor antigo do Arsenal, vai lembrar do Cazorla com saudades, inclusive. Já deixa um comentário aqui no vídeo se você lembra do Cazorla jogando pelo Arsenal, se você gostava dele, inclusive. Ele teve uma participação incrível naquela decisão contra o City também, da FA Cup histórica, né? Enfim, saudades do Cazorla. Mas tem muito tempo, desde 2015 a gente não vence lá, tá na hora da gente quebrar esse tabu, né, gente? Eu não gosto de ficar ouvindo esses comentários quando a transmissão começa. Ah, desde não sei quanto o time não ganha, desde esse cara nunca fez gol. Aí vai e acontece a boca maldita do narrador, do comentarista, sempre acontece. E muitas vezes sempre acontece contra o Arsenal, pelo amor, né, gente? O Arsenal não estava perdendo no Emirates, aí jogou contra o Manchester United, perdeu do Manchester United. Tá na hora, né, de amanhã na transmissão o cara falar, desde 2015 o Arsenal não ganha do Manchester City. E amanhã a gente ganhar, gente. Né? 1-0 tá bom, eu não vou reclamar de jogo feio amanhã, gente. Nosso pós-jogo amanhã, se for com vitória, meu Deus, eu tô tranquilo. Eu não vou reclamar, eu não vou xingar ninguém. Se o Arsenal ganhar, pode jogar o pior futebol do mundo, o jogo mais feio, o futebol mais horrível, inimigo da bola. Se a gente ganhar, estaremos em paz. Faremos o nosso pós-jogo no amor. Então é isso, gente. Eu não queria me estender demais nesse vídeo, mas você pode ver que eu não trouxe nem muito histórico de confronto, não trouxe aqui estatísticas, dados, enfim, não trouxe. Eu trouxe aqui um sentimento de torcedor, de quem aguarda esse jogo aí com muita expectativa. Eu sei, a gente tá frustrado, a gente se chateia com os últimos resultados, com os últimos desempenhos, né? Me perdoem o português. Mas a gente é besta, né? A gente continua torcendo, a gente se estressa que nem a gente se estressou contra o Southampton, a gente se estressa que nem a gente se estressou no jogo contra o Brighton, aliás, contra o Bournemouth. E aí dias depois a gente tá lá torcendo, né? Com o coração batendo a milhão no jogo contra o Sporting, com aquela bola na trave do Catamo, né? Que quase deu um infarto em metade da torcida do Arsenal. E agora, passados mais alguns dias, estamos aqui de novo e estaremos amanhã todos ligados em uma só torcida, em uma só energia, torcendo muito pelo Arsenal para essa vitória e para esse título. Porque também, meus amigos, eu acredito que se o Arsenal vence o jogo amanhã, aí a gente embala, porque vai acontecer um destrave, eu acho. Acho que aí o Arsenal destrava de vez e aí a gente vai com tudo para cima desse título de uma vez por todas, com muito mais confiança e tranquilo também, né? Que aí a gente volta a abrir 9 pontos e aí o City não depende mais de si próprio e sim o Arsenal novamente vai depender de si próprio para ser campeão. A verdade é que mesmo no pior cenário possível, o Arsenal ainda dependerá de si próprio, mas aí precisa ter saldo de gols maiores e não pode mais tropeçar. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Essa que é a verdade. A gente já tá cansado, a gente já sofreu bastante. Então, por favor, vamos vencer o jogo, vamos torcer por um tropeço do City nas próximas rodadas que virão,
né? Principalmente contra o Crystal Palace, que costuma ser um adversário chato. Então, Crystal Palace, por favor, cometa o crime, né? É isso. Bom, gente, mais uma vez, quero agradecer a galera que tá chegando. Esse foi o nosso pré-jogo e, enfim, a gente volta aqui amanhã para falar um pouquinho a história desse jogo. E eu quero muito que a gente esteja feliz, eu quero muito que a gente possa compartilhar da alegria de ter quebrado esse tabu aí, de ter derrubado um gigante e encaminhado o título da Premier League, tá bom? Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixa o teu comentário, o teu palpite, o que você espera do jogo aí e compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp e também de Telegram. Ajude a difundir aí o Arsenal, o maior time da Inglaterra, o maior time do mundo, por que não? Né? O norte de Londres é vermelho. Tamo junto, galera. Forte abraço e até amanhã. Valeu!